Boa noite, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que acompanham a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 25 de dezembro de 2021, Natal. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7, o nascimento de Jesus. E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias do parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes, ou, dependendo da tradução, na hospedaria. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, o aniversariante desta data, este que marcou a história da humanidade como antes e depois do seu nascimento. Pedimos a Ti, Senhor, nesta noite em que estamos reunidos em Teu nome, no Teu Natal, a Tua inspiração, a Tua bênção, para que estejamos em sintonia com as Tuas mensagens, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, e que possamos, nesta breve reflexão que faremos, apreender, assimilar tudo de melhor que Tu tens para nós, Senhor, e que nos será trazido na noite de hoje. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, não poderíamos falar de outra coisa senão do Natal do nosso Senhor Jesus, hoje, dia 25 de dezembro. No Evangelho de Lucas, como nós temos dito, e é conhecido, é sabido por toda a cristandade, que foi as informações para que Lucas escrevesse o Evangelho, que ficou conhecido como o Evangelho de Lucas. As informações foram obtidas por Lucas através diretamente da fala de Maria, mãe de Jesus. Essa que todos nós chamamos de a nossa Mãe Santíssima, a Mãe do Salvador. Então, muitas informações que estão aqui no Evangelho de Lucas não constam dos outros evangelhos escritos pelos outros evangelistas. E nós leremos não apenas esse trecho que nós lemos como leitura preparatória, como o trecho seguinte, que é intitulado como Louvor dos Anjos e o Testemunho dos Pastores, que consiste no seguinte, são os versículos 8 a 20, também do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, esse trecho: na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo
e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Em outras traduções, este versículo está assim: corramos até Belém. Vamos já até Belém. E nessa tradução, que foi feita por Haroldo Dutra Dias, está: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto isso, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Meus irmãos, é maravilhoso esse trecho, assim como todo o Evangelho de Jesus, lógico. Mas esse trecho em especial porque é o trecho que relata o nascimento. Então, se nós pararmos para analisar brevemente, de maneira pobre, com a nossa incapacidade, com a nossa pequenez espiritual, nós conseguiremos extrair muitas lições que não caberiam, lógico, numa pregação, nem em duas, nem em três, porque a vinda de Jesus é algo muito além das nossas capacidades de percepção, bem como de reflexão, de exteriorização das mensagens todas que estão contidas nesse pequeno trecho, que são, na verdade, 20 versículos apenas. Mas vamos reler aqui rapidamente, com alguns breves comentários, só para que nós possamos, em conjunto, aproveitar algumas dessas tantas mensagens que estão contidas nesse trecho evangélico de Lucas. Então, o início do capítulo 2 é: e sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Era o censo de antigamente. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Então, era comum e também com não apenas intenções de contabilizar a população de cada cidade, de cada local, de cada região, mas principalmente para saber como e de que forma, de quem cobrar os impostos
Então, quem não atendesse a esses decretos determinando que as pessoas se apresentassem para o censo, estavam sujeitos a multas, a penalidades. Então, as pessoas procuravam ir, assim como nós hoje em dia. Se não votarmos, né, temos que pagar multa, por exemplo, e podemos sofrer até restrições. Né, o servidor público pode ter problemas futuramente, ter seus direitos políticos suspensos, ou até mesmo deixar de receber sua remuneração. Enfim, se nós não fizermos o que nós temos que fazer nas leis de hoje, nós também estamos sujeitos a punições, multas, restrições de direitos. E isso, naquela época, também já existia. Então, José, pai de Jesus, marido de Maria, cumpridor de suas obrigações, mesmo com a sua esposa, com Maria, grávida e já em avançada gestação, ele não inventou desculpas, não criou nenhum impedimento para não cumprir com a sua obrigação social, com a sua obrigação política. E foi, com a sua obrigação legal. E foi. Ele que era descendente de Davi. Então ele foi a Belém para cumprir. Só que nesse período em que eles estavam lá, primeiro que eles não conseguiram um local para se hospedarem, né? Eles ficaram batendo de casa em casa, de hospedaria em hospedaria, e disse, inclusive o nosso poeta que temos lido, o Luizinho, o Luiz Alberto Mussa Tavares, filho do professor Clóvis Tavares, no livro maravilhoso que ele escreveu, Aconteceu em Belém, ele diz que muitos desses donos de hospedarias, de hospedagens, de estalagens, devem ter olhado para José, Maria, grávida e com aparência pobre, e devem ter pensado assim: eu não vou botar esse pessoal aqui para dentro da minha hospedaria, né? Esse casal aí, com essa mulher grávida. E então, quer dizer, muitos devem ter tido espaço, devem ter tido vaga, mas, como diz Luiz Alberto Mussa Tavares num dos seus poemas, por certo, era vaga reservada, né? Porque muitas vezes o dinheiro fala mais alto, né? Então, não é talvez que não houvesse vaga nas hospedarias. É porque talvez o dinheiro tenha falado mais alto, tenha preponderado sobre aquele olhar misericordioso, compassivo. E muitas vezes nós julgamos, inclusive, nós nem sabemos se a pessoa vai ou não vai pagar pelo serviço, mas nós já atribuímos uma condição, muitas vezes por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso preconceito, e dizemos não antecipadamente. Só que muitas vezes nós estamos dizendo não, como nesse caso específico, ao nosso Salvador. Enfim, então não houve lugar para eles, não houve lugar para Jesus. E o que aconteceu? Segue Lucas narrando. Na mesma região, né, José e Maria acabaram achando uma estrebaria, né, como se fosse um lugar onde os animais eram recolhidos à noite para se protegerem do frio, e ficaram lá, naquela gruta, naquela estrebaria, no meio dos animais. O berço de Jesus, meus irmãos,
embora a palavra seja muito utilizada e seja um símbolo maravilhoso, mas trocando em miúdos, falando um português mais simples, mais acessível, a manjedoura que todos nós conhecemos nada mais era do que um coxo, um lugar onde era depositado o alimento dos animais. Então Jesus foi colocado num coxo, numa manjedoura. Então, quer dizer, a situação não era das melhores ali em termos de higiene e tal, mas Jesus, o nosso Salvador, o Messias, ele não, assim como José, um cumpridor da lei, das obrigações sociais, religiosas, legais, Jesus também, na sua vinda, ele não deixou de observar tudo que estava traçado, porque os profetas já haviam dito sobre isso. Então, ele não inventou desculpas para dizer, eu não vou nascer num lugar desse, eu que sou o Messias, eu que sou o Salvador, eu que sou o Cristo, o unigênito de Deus, veio e cumpriu com tudo que havia a seu respeito, tudo que havia sido projetado, tudo que havia sido profetizado, e nasceu numa estrebaria em meio aos animais e teve como um berço, um bercinho. Inclusive, o próprio Luizinho fala, assim como muitos outros estudiosos cristãos, por certo José, como sendo carpinteiro, né, um construtor, aquele que trabalhava com a madeira, ele deve, por certo, ter construído um bercinho com todo carinho, com toda dedicação para Jesus. E, infelizmente, não pôde ser usado esse bercinho. Por quê? Porque o decreto teve que ser atendido, observado, e eles tiveram que sair de Nazaré e ir até Belém para cumprir com a lei, com a obrigação legal. Então, aquele bercinho deve ter ficado lá em Nazaré sem ser utilizado. Mas nada disso foi empecilho, foi impedimento para que Jesus viesse, para que José e Maria cumprissem com a sua obrigação, com a sua destinação, com a sua missão diante de Jesus e de Deus. E aí, no trecho seguinte, como nós lemos, na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. Os pastores, meus irmãos, eram pessoas menosprezadas, na maioria das vezes analfabetas, excluídas da sociedade, não apenas pela condição de não serem pessoas cultas, não serem pessoas instruídas, mas também por não poder, inclusive, cumprir, em razão da sua profissão, com as obrigações religiosas. Eles ficavam afastados da cidade. Então eles ficavam no campo, na montanha, não podiam ir ao templo como os demais. E eles eram desprezados, humilhados por causa disso. E para quem, conta Lucas aqui, se aproximou um anjo do Senhor, e para quem, como diz Lucas aqui, a glória do Senhor iluminou. Quem a glória do Senhor iluminou? Exatamente eles, esses pastores, esses analfabetos, esses não cumpridores de estabelecimentos, de regras, muitas vezes que não tem tanta importância quanto o cumprimento maior, que é o cumprimento do coração. Esse sim. Então, muitas vezes a gente, como diz Emmanuel, a gente é cristão de hora certa, então vai ao culto, vai à igreja, vai à casa espírita no dia tal, na hora tal, mas no dia a dia, nas nossas vidas, a gente não é cristão. A gente só é cristão na hora que a gente está na igreja, só na hora que a gente está no culto, só na hora que a gente está na pregação espírita.
e durante a semana toda a gente esquece de ser cristão. Então, muito melhor do que cumprir com obrigações sociais, religiosas, é cumprir com as obrigações espirituais, com o coração. Por isso que Jesus disse, deixou o ensinamento: chegará um tempo em que não adorarás a Deus, nem no templo, nem no monte, porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos, uns defendendo que deveria ser cumprida a obrigação religiosa no templo, e o outro povo dizia que a obrigação religiosa deveria ser cumprida no monte, na montanha, onde começou, onde se iniciou tudo. Então, Jesus disse: chegará um momento em que não cumprireis, não adorareis a Deus, nem no templo e nem na montanha, mas em espírito e verdade. Então, a gente pode estar em qualquer lugar, se a gente estiver sinceramente, com fé, com devoção, com amor, com respeito, isso é muito mais válido do que ir a uma determinada construção, a uma igreja, a um templo, a uma casa espírita, e estar presente fisicamente ali com o nosso corpo. Mas o nosso pensamento está, sabe-se lá em quê, o nosso coração está, sabe-se lá em quê, ou até nós estamos ali de mau humor, não querendo estar ali, mas apenas estando para cumprir com a obrigação social, para que todos vejam que nós estamos. Então, esses pastores que eram impedidos por causa da profissão deles de cumprir com as obrigações sociais, religiosas, eles foram os primeiros avisados, meus irmãos, do nascimento de Jesus. Então, diz Lucas aqui: se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Ainda ontem, nas nossas reflexões aqui, anteriores à ceia do Natal, falávamos sobre os pastores, né? E dizíamos: nós mesmos, espíritas, temos medo quando vemos um espírito que aparece para nós, né? Muitos de nós temos medo, nós ficamos meio apavorados, sabendo da existência dos espíritos, que nada mais são, não são fantasmas, não são almas penadas, não são nada disso. São como nós outros, porém em outra dimensão, no plano espiritual, e que se fazem muitas vezes visíveis, não querendo nos assustar, se não forem espíritos zombeteiros, né, espíritos menos adiantados, mas muitas vezes querendo nos ajudar, nos inspirar, nos alertar, e nós temos medo. Então, os pastores, Lucas, ele quis registrar a característica de pessoas comuns que esses pastores eram. Eles se encheram de grande temor quando viram aquele espírito diante deles. O espírito de um anjo, embora fosse o espírito de um anjo. E aí o anjo disse-lhes: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje. Olha aí, o anjo não disse nasceu para os fariseus, nasceu para os sacerdotes, nasceu para os escribas, nasceu para os levitas. Não, o anjo disse nasceu para vós. Ou seja, os pastores estavam incluídos, eles que eram excluídos estavam incluídos. Nasceu para vós pastores, para vós sacerdotes, para vós fariseus, para vós levitas, para vós samaritanos, para vós judeus, para vós pagãos, para todos, assim como nasceu para nós, meus irmãos. Nasceu para vós hoje um Salvador, meus irmãos, Salvador, que é o Cristo Senhor na cidade de Davi.
Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Quer dizer, o anjo, ele deu um sinal para que os pastores reconhecessem quando vissem. E esse sinal, inclusive, já era conhecido. Então o anjo confirmou o que já havia sido dito nas profecias. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, quer dizer, vários anjos, vários espíritos de luz se juntaram naquele momento e de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Então, quer dizer, a vinda de Jesus começa com um anúncio de louvor, de gratidão, de paz, de boa vontade. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos vivenciando um tempo de ódio, de discussão, de desentendimentos, de brigas, de tudo que a gente possa imaginar e que é contrário à mensagem de Jesus. Jesus veio trazer a paz. Jesus veio trazer a boa vontade entre os homens. E nós estamos guerreando. Nós estamos cheios de má vontade. Nós não queremos fazer nada que não seja exatamente do nosso agrado. Então, Jesus veio trazer a mensagem da paz, da boa vontade e da louvação a Deus. Quem merece louvor? Quem merece louvor? Então, quando os anjos, diz Lucas, se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: agora a gente vai ver que, apesar de serem pessoas comuns, excluídas, analfabetas, sem cultura, eles eram pessoas, esses pastores eram pessoas de grande fé, porque eles não ficaram discutindo entre si: ah, será que a gente viu mesmo? Né? Será que não foi o sono, que a gente está aqui há muito tempo acordado e tal, não dormiu direito, não foi o sono? Ou você também viu, você também ouviu o que eu ouvi, você também viu o que eu vi? E nada disso, meus irmãos. Eles disseram apenas: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento. Em outras traduções está assim: corramos até Belém e vejamos isto que aconteceu. Então, olhem a fé desses pastores. Pessoas analfabetas, pessoas tidas como ignorantes, mas que muitas vezes são pessoas que não têm o conhecimento acadêmico, mas têm o conhecimento espiritual, têm o conhecimento da sabedoria. Esses pastores eram uns desses que têm esse conhecimento espiritual, essa sabedoria. Corramos até Belém e vejamos este acontecimento, vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor aqui está com letra maiúscula, meus irmãos. Ou seja, que Deus nos deu a conhecer. E foram, diz Lucas, apressados. Eles não disseram: ah, amanhã de manhã a gente vai, vamos descansar um pouco então, a gente está muito cansado. A gente vai abandonar as ovelhas? E se alguma fugir? E se alguém roubar uma ovelha? E se algum lobo aparecer? Eles não pensaram racionalmente. Eles pensaram com o coração. E Jesus disse isso uma vez. Os maus pensamentos, os adultérios, os vícios, os crimes, tudo procede, os maus pensamentos procedem do coração.
assim como os bons pensamentos também. Então, se o nosso coração for um coração ruim, um coração duro, um coração de erros, de pecados, de crimes, os pensamentos nossos serão ruins. Agora, se a gente já estiver trabalhando esse coração para limpar esse vaso, esse recipiente, para receber a palavra de Jesus e de Deus da forma mais límpida possível, então bons pensamentos advirão de nossas mentes. Então, foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura, envolvido em panos. Exatamente como o anjo falou e como as profecias já diziam. Após terem visto isso, e ainda não ficou só nisso, meus irmãos. Depois que eles foram lá, visitaram, trocaram algumas palavras com Maria, José, por certo, abençoaram o menino Jesus, por certo, agradeceram a Deus por terem tido a oportunidade de ver aquilo, ver aquele acontecimento, ver o Messias recém-nascido. Eles não ficaram só nisso. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Eles saíram anunciando. Olha que fé, meus irmãos. E todos os que ouviram, a energia da palavra deles foi tal, o magnetismo foi tal, que todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Então, olha que maravilha a palavra desses pastores sendo divulgada. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus, cheia de energia, cheia de magnetismo. Maria, contudo, diz Lucas, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. Maria, com a sua meiguice, com a sua pureza, ela ouvia, recebia em seu coração tudo aquilo e guardava. Que maravilha, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente até recebe, a gente até ouve, mas a gente joga fora, né? A gente despreza. Maria não, ela guardava todas estas coisas em seu coração. E os pastores retornaram, olha aí, meus irmãos, mais um ponto da fé, mais uma característica da fé. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Então, quer dizer, é a virtude da gratidão a Deus, do respeito, é o cumprimento do primeiro mandamento. Louvai a Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, os pastores, que eram aqueles que não podiam cumprir com as suas obrigações religiosas, vistas pelas pessoas, cumpriam com as suas obrigações religiosas, sem que ninguém visse. Mas Deus vendo, Jesus vendo, os anjos vendo. E é isso que nos importa, meus irmãos. Então, apenas para a nossa reflexão continuar, nós vamos ler do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, que é o pseudônimo do Pedro Camargo, um capítulo belíssimo intitulado Jesus e o seu Natal. Os adeptos do cristianismo, infelizmente, em sua maioria, são sectários. Este mal, porém, é dos homens, não é da doutrina. O cristianismo é ainda falsamente interpretado e compreendido. Quando chegar a ser entendido e sentido como tal como deve ser, todos, do Oriente como do Ocidente, do Norte como do Sul, confraternizarão
em torno daquela cruz erguida há 2000 anos no topo do Calvário. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde predominarem estes elementos, ele aí estará, embora não hajam invocado seu nome. De outra sorte, onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade, o egoísmo sob suas multiformes modalidades, ele em tal meio não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de certa religião. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo neste mundo da vontade divina. Sua missão não teve início em Belém e finalidade no Gólgota. Ele vem desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade, orientando e apacentando este rebanho no desempenho do mandato que o Pai lhe confiara. Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol não ilumina só um hemisfério, mas distribui à terra toda seus benefícios, assim o pastor divino apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito de Jesus, velando pela obra da redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação, ele inspirará por intermédio deste ou daquele a revelação divina, o evangelho do amor. Assim tem feito, assim continuará fazendo até a consumação dos séculos. Aqui lhe darão este nome, ali nome diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas. Que importa? É ele, sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete de sua lei e distribuidor de sua graça. Já o grande Paulo dizia: onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do homem, procurando despertar o que ali havia de bom. Salvava pela educação, porque educar é despertar os poderes latentes do Espírito, dirigindo-os à conquista desse ideal de perfeição que antevemos através do belo, do justo e do verdadeiro, e pelo qual tanto anseia nossa alma ainda cativa e obscura. Jesus nasceu em Belém há cerca de 20 séculos, mas esse nascimento, como tudo mais que com ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo ignoram, na verdade, que ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegaremos a entendê-lo, já em seus ensinos, já no que respeita à sua missão neste orbe. Nasceu em Belém de Judá o Redentor do mundo, há perto de 20 séculos, tal o acontecimento de maior relevância nos fastos da história humana. Tão importante que chegou a abalar as milícias celestiais, cujo alvoroço se expandiu
nesta álacre mensagem: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Nascer e iniciar é dar começo a uma existência em determinado meio. Eis o fato histórico considerado em seu aspecto genérico. Particularizemos agora o advento do Messias. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Que veio Jesus fazer à Terra na parte que nos toca? Eis a questão que nos interessa de perto e que vem determinar o grau de importância daquele Natal. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, que importância pode ter no que nos diz respeito? As minas do Transvaal são as mais ricas do mundo. É um fato indiscutível, considerado em sua generalidade. Mas em que isso nos interessa? Que proveito tiramos? Se, porém, nos associarmos às empresas que exploram os filões de ouro e os diamantes, então o caso muda de figura, tornando-se para nós de importância capital. O Brasil é um país opulento pela uberdade de seu solo, pela sua flora, seus minérios e suas múltiplas fontes de riqueza. Não obstante, há muita gente pobre e até miserável no Brasil. Para que as suas decantadas riquezas sejam uma realidade para cada brasileiro, é preciso que este se habilite, granjeando sua independência financeira pelo trabalho, pela inteligência, pela perseverança e pela economia. Caso contrário, todas as vantagens e prerrogativas de nossa terra serão como se não existissem. Precisamente o mesmo fenômeno se dá com relação ao Natal de Jesus. Nenhum proveito nos vem do fato histórico de seu nascimento. Todo o valor desse magno sucesso está nas suas relações conosco. Se existe essa relação, se aquele fato representa uma força viva atuando em nosso espírito, então Jesus nasceu para nós. E a nós se dirige a angélica mensagem: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Se permanecermos alheios ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em nossas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio, visto como Jesus nasceu para nos salvar do pecado, para nos remir da servidão, dos vícios, das paixões. Se nos conservamos na iniquidade do século e nos afazemos à escravidão, aquele natalício ainda não se realizou. Nada temos, portanto, que comemorar. Sério, hein, meus irmãos? Ao contrário das hospedarias de Belém, tratemos de arranjar lugar em nossos corações para recebermos condignamente o divino hóspede que há 2000 anos bate às nossas portas. 25 de dezembro, aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações, a data de hoje vem rememorar a boa nova. Jesus nasceu. Nasceu há 2000 anos quase. Mas que importa o tempo se existem inúmeros corações onde o Senhor ainda não reina? É preciso que o Redentor impere na terra, firmando nela o reinado divino, isto é, que o Cristo habite em cada um de nós,
conquistando completamente o coração humano. É mister que, como disse Paulo, Jesus entregue o reino ao Pai depois de haver destruído todo o domínio do mal, todo o poder das trevas. Como neste particular resta muito a fazer, cumpre, portanto, que anunciemos esta nova, sempre palpitante, aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações. Nasceu o Redentor da humanidade, aquele cujo verbo saturado de amor e cuja fé resplandecente de luz hão de vencer e triunfar, implantando na terra o reinado da justiça. Erguei a fronte, pois, ó vós que sofreis. Enxugai o pranto, ó vós que chorais. Tende bom ânimo, ó vós que desfaleceis, vítimas das iniquidades do século. Arrependei-vos, ó vós que viveis no pecado. Jesus nasceu. Soou a hora da justiça. Raiou a aurora da liberdade. Abriu-se o dique da divina graça. Meus irmãos, que texto maravilhoso de Vinícius no livro Em Torno do Mestre. O Natal de Jesus é isso. Então, para finalizar a nossa reflexão, não poderíamos deixar de ler uma mensagem de Emmanuel, também sobre o Natal, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que é o capítulo 180, intitulado Natal. Tem por epígrafe: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha
ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Que texto de Emmanuel! E agora, para a nossa oração final do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Espíritos Diversos, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, a mensagem intitulada Súplica do Natal, ditada, de autoria do Espírito Aparecida. Então ela diz o seguinte, e vai ser a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Que Jesus, que é o bom pastor e que veio anunciando primeiramente, após o seu nascimento, aos pastores, possa nascer de verdade nos nossos corações, nas nossas vidas, assim como rogou Aparecida nessa súplica do Natal, e que nós possamos nos transformar em cristãos verdadeiros todos os dias das nossas vidas. Que Jesus nos abençoe a todos, um Feliz Natal e paz para todos nós.